Boa tarde, Papo Cirúrgico, Belcorp e seu primeiro podcast. Meu convidado de honra, Dr. Rodrigo Maciel. Hoje nossa intenção com o nosso podcast é tirar dúvidas, mitos e verdades sobre cirurgia plástica. Meu nome é Jorge Temer, estou em Goiânia há 43 anos, executando e trabalhando com o coração e fazendo o melhor de mim, dentro da cirurgia plástica estética e reparadora. Meu convidado de honra, Dr. Rodrigo Maciel. Boa tarde, doutor Jorge. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui com o senhor para conversar sobre mitos e verdades na cirurgia plástica, né? Porque quando eu terminei a residência, o senhor me acolheu e boa parte do que hoje eu sei, eu devo ao senhor, né? Amadureci na cirurgia plástica, auxiliando o senhor, né, em cirurgias. Então, para mim, nesse momento, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, nesse momento, poder trazer para as pacientes, né, desmistificar, né, em relação aos mitos que existem na cirurgia plástica e as verdades que também existem, né. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal possa gostar aí. Bom, esperamos que participem e que gostem do nosso bate-papo. Gostaria primeiramente de falar a respeito da evolução da cirurgia plástica dentro da ritidoplastia, cirurgia facial, a sua evolução ao longo do tempo. A cirurgia plástica evoluiu, a cirurgia ritidoplastia evoluiu de uma maneira tal em que nós passamos de simples pequenas incisões para fazer o rejuvenescimento facial até o trabalho mais profundo hoje. Antigamente, nós operávamos uma face e retirávamos apenas o tecido de pele excedente ou que estava flácido. Hoje não. Nós trabalhamos a cirurgia plástica facial obedecendo todos os campos anatômicos da face, a partir da pele, do tecido celular subcutâneo, do SMAS, da musculatura, da parte óssea, e junto com isso, nós ainda colocamos junto a medicina estética, dentro dos lasers, dentro da recuperação, dentro do preenchimento de volume, e tudo isso para deixar uma face mais harmônica e mais bonita. O que você acha disso, doutor Rodrigo? Acho muito bom, né? Porque foram várias, né, técnicas e recursos que foram se somando para melhorar os resultados, né, na cirurgia plástica facial, né? E o senhor, como sempre se atualizando e trazendo o que tem de melhor na cirurgia plástica para trazer esses melhores resultados às pacientes, né? E é muito importante, gente, falar sobre cirurgia plástica, não é apenas a cirurgia em si. Hoje nós procuramos repor todos os elementos químicos em que, para você ter uma boa resolução cirúrgica. Hoje nós fazemos a reposição hormonal, nós fazemos a reposição das vitaminas, dos elementos minerais, além de que submetemos esses pacientes à hidrozonioterapia, a oxigênio ionizado, fazemos toda uma evolução para esse paciente ter uma boa evolução, um bom resultado e uma boa cicatrização. Além de que nós usamos também o Iloterm, é um sistema em que você gelifica essa pele, reduzindo o inchaço, que é o edema, para que essa paciente tenha uma resolução rápida e uma recuperação muito rápida do seu pós-operatório. Então, hoje, a cirurgia plástica facial e corporal não é somente a parte cirúrgica. Você tem que olhar toda a parte sistêmica, toda a parte mineral, toda a parte de vitamina, para que você tenha um bom resultado. Essa é a evolução da cirurgia plástica associada com a reposição hormonal, associada com toda a parte hemodinâmica para que se tenha um bom resultado. Estamos falando de face por enquanto, a evolução da cirurgia plástica com a atualidade do Dplane. Essa é uma técnica em que nós aprofundamos um pouquinho mais a cirurgia facial e que nós colocamos no lugar todos os ligamentos retentores da face, fazendo com que essa cirurgia tenha um resultado maior a longo prazo, que dê um resultado maior e que nós possamos
corrigir todas aquelas imperfeições faciais. É o resultado do D-Plane com uma excelente melhora para o cirurgião plástico poder oferecer, inclusive, para a sua paciente, um resultado a longo prazo. Bom, nós podemos falar também hoje de resultados corporais, né, Sim, doutor Rodrigo? Você que domina bem também a parte corporal, a parte de mama. O que você conta sobre a cirurgia de mama para a gente? Doutor Jorge, como o senhor tem falado, né, a cirurgia plástica vem evoluindo muito, né, não só em técnicas, mas em tecnologias, né, que a gente pode associar com as técnicas mais modernas para dar um melhor resultado aos nossos pacientes, né. Então, baseado nessa evolução, né, infelizmente, a cirurgia plástica, as pacientes, no geral, elas desenvolveram um certo comportamento ruim de, antes de querer consultar, já querer saber preço aproximado de cirurgia. Isso é impossível, por mais que você tenha uma amiga que tenha operado conosco ou com outro colega, é impossível te dar um preço aproximado sem antes te avaliar, porque suas características corpóreas são diferentes, né? Ela pode ter menos flacidez que você no corpo, então a gente precisa avaliar para avaliar o contexto global, porque hoje em dia, não só na cirurgia facial, como na cirurgia corporal, nós temos diversas tecnologias que podem ser utilizadas associadas às técnicas de lipoescultura, né, que a gente já são antigas, né, que podem melhorar a qualidade dessa lipoaspiração, né, não só as tecnologias, né, de retração cutânea, quanto também as lipoenxertias musculares, né, guiadas por ultrassonografia. Então, a primeira consulta é fundamental para a gente fazer uma avaliação global, como o Dr. Jorge disse, né, e fazer os diagnósticos e propor um tratamento, que não inclui só a cirurgia, mas também o pós-operatório, que é fundamental em alguns casos, em alguns pacientes, manter uma atividade física, reposição, né, de alguns hormônios para, após a cirurgia, manter o seu resultado, evitando assim ganho de peso e perca do resultado operatório obtido com a cirurgia, né? O doutor Rodrigo quis dizer, realmente eu entendi. É porque acontece o seguinte, o paciente às vezes chega no consultório, doutor, você faz o sutiã interno? Você faz o dual plane na minha mama? Você faz essa ou aquela técnica? Gente, a medicina é uma verdade transitória. O que vai lá, volta aqui. Nós já fazemos o sutiã interno, colocar o nome para isso, essa pontuação de plicatura interna, há mais de 40 anos. Então, eu falo que, na verdade, as técnicas vão e voltam. Doutor, você faz mama em L? Nós fizemos muito tempo mama em L, é uma evolução grande. Cada mama tem uma evolução, cada mama tem uma técnica, cada mama obedece um sistema. Então, você não pode sobretaxar a paciente. Olha, sua técnica, eu vou fazer dual plane, eu vou fazer uma fixação com inclusão de prótese, vou usar a técnica do sutiã interno. Cada mama é uma história. Cada tecido que você oferece ao cirurgião é uma história. Às vezes você faz a mama, fica maravilhosa, você monta aquela mama, coloca uma prótese, tira o excesso de pele, deixa uma mama perfeita. E no pós-operatório tardio, essa mama não tem um invólucro resistente, essa mama é muito estriada. O que vai acontecer com a mama? Ela vai pitosar, ela vai cair. É culpa do cirurgião? Não, é culpa do tecido. Mas o cirurgião, é importante que o cirurgião fale para a sua paciente, olha, sua mama não tem muita consistência, o tecido que envolve a sua mama não tem muita resistência. Então, pode ser que você vá ter uma pitose, uma caída dessa mama, e você deverá ser submetido a um segundo tempo para que você faça um ajustamento dessa mama. Isso é muito importante o cirurgião falar para o seu paciente. Nem tudo que se fala vai acontecer. Então, depende muito do tecido que você está oferecendo ao seu médico para que ele lhe dê um resultado bom. Então, isso eu estou falando de mama. Depois nós vamos falar de corpo, nós vamos falar de removal, nós vamos falar de laser, nós vamos falar de peeling. Tudo isso nós vamos tentar esclarecer nesse podcast para vocês, paulatinamente. Às vezes não vai dar tempo de falar tudo, mas nós vamos falando e esclarecendo para que você tenha um bom relacionamento com o seu cirurgião e que você entenda a evolução cicatricial sua.
O cirurgião, quando te opera, ele procura fazer o melhor dele para você. Ele nunca vai te operar querendo que você fique ruim ou fique mal. Às vezes o cirurgião faz a melhor técnica, usa o melhor fio, faz a melhor aproximação, mas o seu corpo, às vezes, não obedece uma boa cicatrização. Você tem uma tendência à hipertrofia cicatricial, você tem uma tendência a ter queloide. Tudo isso é importante. Às vezes você fez uma cesárea e sua cicatrização foi maravilhosa, mas você já sensibilizou o seu corpo com uma nova cicatriz. E aí sim, você pode desenvolver um queloide. É muito importante você saber disso para que você tenha um bom relacionamento com o seu cirurgião. O que você acha disso, doutor Rodrigo? Não, muito importante, né? Isso, tudo que o senhor falou, comprova a necessidade da primeira consulta para que a gente possa fazer uma avaliação, né, global da paciente, então propor um tratamento e daí sim a paciente conseguir o seu orçamento, né? Porque infelizmente os pacientes hoje têm o mau hábito de assediar as secretárias, assediar que eu falo de querer que elas passem um valor aproximado de cirurgia sem antes passar por uma avaliação médica, e isso é muito difícil, muito complicado, porque cada ser humano é um ser humano individual, que tem suas próprias características. A gente só vai conseguir fazer essa análise após a primeira consulta, onde nós vamos colher um histórico e depois examinar a paciente e ver as características corporais dela e, inclusive, entender a expectativa da paciente para poder, então, inclusive, falar das limitações, né, que a gente vai ter nas cirurgias baseado nas características que a paciente tem, para tentar fazer com que a paciente tenha uma expectativa mais real daquilo que a gente possa obter, né? Graças a Deus, a cirurgia plástica evoluiu muito, então a gente hoje em dia consegue dar excelentes resultados hoje em dia. Evoluiu muito, ou seja, nós temos muitos recursos hoje dentro da cirurgia plástica que nós podemos oferecer ao paciente, nós não podemos prometer e nem nos deixar enganar pela mídia, nem pelo que se faz. Ou seja, eu mostro uma paciente gorda, obesa, depois eu coloco uma paciente linda, maravilhosa do lado, que fez lipo, e você não sabe qual os retoques que foram feitos para colocar aquela imagem para você. Cada paciente responde de um jeito, cada paciente tem uma retração diferente. Então, não se deixe enganar pela mídia. É muito importante ser esclarecido. O próprio cirurgião, quando vai fazer a sua lipoescultura, ele tem um limite de retirada de gordura. E esse limite ele tem que parar, porque senão você vai correr o risco de ter que ser submetida a um tratamento mais intensivo de uma UTI, a ter um tratamento mais intensivo de um acompanhamento melhor. Ou seja, a lipoaspiração tem os seus limites de acordo com o seu IMC. Você vai tirar uma quantidade de gordura permitida de acordo com o seu peso. E às vezes o seu peso está fora do IMC normal, o cirurgião tem que parar a sua cirurgia porque ele não pode retirar mais gordura, porque você está dentro do limite permitido. Então é muito importante quando você vai fazer a sua lipoescultura, que você esteja no peso ideal. A lipoescultura não emagrece ninguém. Ela tira a gordura localizada para que deixar o seu corpo bem estético, bem bonito. Então, o acompanhamento de uma nutricionista com um nutrólogo antes da cirurgia é fundamental. É fundamental para que você tenha um bom resultado, para que você fique feliz com o seu resultado, sabendo dos seus limites cirúrgicos. É muito importante. Sim, sim. Inclusive, não só antes da cirurgia, mas após a cirurgia, para que esse resultado se mantenha, né? Porque um dos grandes problemas é o ganho de peso após a cirurgia e a paciente querer voltar, às vezes, por fazer um retoque, sendo que ela não teve os devidos cuidados no pós-operatório, né? Então, eu acho que quando a paciente se propõe uma cirurgia plástica, ela tem que pensar que ela vai ter que ter uma mudança de estilo de vida, de mentalidade, para que após a cirurgia esses resultados possam ser duradouros, né? Porque não depende só do médico, depende também da paciente, muitas coisas, né? E outra, é muito importante saber que nem tudo é milagre dentro da cirurgia plástica. Nós temos complicações, o importante é você abraçar as complicações com o seu paciente e acompanhar esse paciente. Nós devemos fugir assim daquele resultado, a cirurgia plástica é uma cirurgia de fim, não de meio. Toda cirurgia tem seu risco.
Toda cirurgia tem seu risco. Apesar que você corre atrás de todos os exames pré-cirúrgicos, faz isso tudo, mas nenhuma cirurgia está isenta de risco. E o paciente seu tem que estar ciente disso. A cirurgia plástica não é uma cirurgia de fim, ela é uma cirurgia de meio. E a parceria com o seu paciente é muito importante, porque às vezes uma anomalia anatômica pode levar a complicações graves. Esse paciente não prevê essa complicação, essa anomalia anatômica, e pode incorrer em diminuir a irrigação de uma certa região e você ter complicações. Mas o importante é seu cirurgião estar te abraçando, é seu cirurgião estar te acompanhando e oferecer para você o melhor resultado possível. Para isso, hoje, nós temos as sessões de hiperbárica terapia, a hidrozonioterapia, hoje, que ajuda a diminuir aqueles processos de hematomas extensos dentro da hidrozonioterapia. Então, é um arsenal mais para o cirurgião que faz lipoaspiração, para o paciente, para o cirurgião que leva essa paciente a ter cirurgias complexas, sabendo que nós temos todos os recursos de câmeras hiperbáricas e a hidrozonioterapia. O que o Dr. Jorge falou, acho importantíssimo para vocês que desejam fazer uma cirurgia plástica, além de procurar um médico que seja devidamente registrado no Conselho Geral de Medicina, na especialidade de cirurgia plástica, você, entre esses, escolher um que você tenha afinidade, porque é uma parceria, igual ele falou mesmo, e você tem que ter uma certa afinidade, porque é importante esse relacionamento médico-paciente para a boa evolução do seu pós-operatório, né? E essa confiança, né? Afinal de contas, você está entregando sua vida nas mãos do médico e ele vai dar o melhor dele, daquilo que ele tem de conhecimentos, para tentar atingir aquilo que é possível dentro das suas características. Então, esse relacionamento, né, e essa empatia é fundamental nesse relacionamento entre o médico e vocês, pacientes. Vou fugir um pouquinho agora da parte cirúrgica com vocês e vou entrar num tema muito atualizado que chama lipedema. Prestem bem atenção, não é linfedema, é lipedema. Linfedema é obstrução da rede linfática, em que leva a fazer um inchaço em certas regiões, principalmente naquelas anomalias dos linfáticos, principalmente dos membros inferiores, em que dá aqueles pata de elefante, todo mundo já conhece, até às vezes a bolsa escrotal fica enorme, mas isso é uma linfopatia. Hoje eu quero falar com vocês sobre lipedema. É uma coisa nova, é uma patologia antiga, mas hoje ela é diagnosticada. O que é o lipedema? Eles têm do grau 1 até o grau 6. É aquelas pessoas que têm uma obesidade, às vezes, da região da cadeira até o membro inferior, em que você vê um edema generalizado, lógico, se você tem só o culote, se você só tem abaixo do joelho, se você vai até o tornozelo, um inchaço característico com celulite. Isso é o lipedema. Então, tem que ser feito o diagnóstico entre linfedema e lipedema e aquelas pacientes que têm realmente a gordura localizada nos culotes. Então, isso é muito importante fazer esse diagnóstico, porque o tratamento é diferenciado. Você tem que entrar com tratamento clínico para reduzir o processo inflamatório dos lóbulos gordurosos e depois levar esse paciente para ser submetido a uma lipoaspiração, a uma cirurgia dos membros inferiores. É uma coisa nova, é um tratamento novo e hoje vai se estudar muito isso para o cirurgião plástico saber que esse lipedema existe e ele tem que diagnosticá-lo antes da cirurgia, porque senão vai ser um problema de seromas recidivantes, de seromas persistentes dos membros inferiores. Gente, isso é uma novidade. Então, existem pacientes que têm o lipedema e não sabem que tem o lipedema. Tem que ser tratado antes, o cirurgião plástico tem que saber disso antes, tratar o processo inflamatório para depois levar esse paciente para a cirurgia. Existe a fisiopatologia, que eu não vou passar aqui, das teorias que existem sobre o lipedema. Então, é muito voltado para vasos arteriais e venosos com a pequena drenagem linfática. Então, os vasos são
abundantes nessas regiões, há um edema dos lóbulos gordurosos, das células gordurosas, e há uma retenção de líquido dentro desses lóbulos gordurosos. Então, é uma coisa nova e o cirurgião plástico tem que saber desse lipedema para tratá-los. Bom, isso foi uma novidade que eu trouxe para todo mundo e é muito importante vocês saberem disso. Mais algum detalhe que nós podemos passar para o pessoal sobre lipoaspiração? Abdominoplastia é muito importante nós diferenciarmos entre abdominoplastia, lipo de abdômen com mini abdômen, lipo de abdômen com mini abdômen, complicatura dos retos do abdômen. Então, a consulta que o Dr. Rodrigo falou, é muito importante o cirurgião diagnosticar e saber qual a expectativa da paciente frente a uma abdominoplastia, frente a um mini abdômen, quando ele vai escolher uma coisa ou outra. Não é isso, doutor Rodrigo? Sim, é fundamental, né? Na avaliação que a gente faz durante a consulta, a gente vai avaliar não só se a paciente tem flacidez cutânea e o grau dessa flacidez, né? Para saber se nós vamos indicar um mini abdômen ou uma abdominoplastia. Também vamos avaliar a questão da lipodistrofia nessa região abdominal, se é pequena, moderada ou importante, e a questão muscular, né? Geralmente, essas alterações musculares existem só em pacientes que já tiveram filhos, né? Por causa da gestação, tem um abaulamento de extensão dessa musculatura e da poneurose que recobre essa musculatura. Então, normalmente, o tratamento da parte muscular do abdômen, né? Não só dos retos abdominais, como as explicaturas de oblíquo, a gente realiza com mais frequência nas pacientes que tiveram gestação. Nas outras pacientes que não tiveram gestação, geralmente, se ela foi obesa, emagreceu, pode ter um grau de flacidez maior e mesmo não tendo tido filho, pode às vezes ser necessário uma abdominoplastia. Mas se a paciente tem só lipodistrofia e pequeno grau de flacidez, um mini abdômen sem implicatura, né? Então, a avaliação, realmente, o exame físico durante a consulta médica é fundamental para a gente fazer esses diagnósticos, né? A gente poder propor a melhor técnica para o caso específico daquela paciente que nos procurou no consultório, né? Hoje, como o senhor disse, na lipoaspiração nós temos vários recursos, né? Além da própria cirurgia de lipoaspiração, que é a utilização das tecnologias, do laser, né? Das tecnologias de retração cutânea, seja o renúvel ou o argoplasma, e então que ajuda, e o ultrassom também, né, que é o chamado SAFER, né? São tecnologias que a gente utiliza não só para nos casos de lipo secundária, né, no caso o ultrassom e o laser, que ajuda a quebrar um pouco da fibrose. Existe um tecido gorduroso que já foi aspirado, no caso das lipoaspirações secundárias, né? Mas existem tecnologias que ajudam na retração cutânea de pacientes que, além da lipodistrofia, possuem flacidez cutânea naquela região, né? Então, assim, temos recursos para poder tentar obter um melhor resultado cirúrgico com as lipoaspirações, né? Outra coisa, gente, pergunta frequente que o pessoal fala: doutor, o que o senhor acha da harmonização facial? Tem suas indicações, gosto muito de harmonização facial, sabendo que eu vou colocar um produto que vai ser reabsorvido. Tomem muito cuidado com os produtos que não são reabsorvidos. Às vezes estão usando produtos que não são reabsorvidos, produtos que eram colocados para fazer preenchimento ósseo e são colocados em tecido conjuntivo e tecido mole. Quando você faz a harmonização facial com esse produto, realmente fica lindo, maravilhoso. O problema é a longo prazo, quando o seu organismo reage frente àquele produto, provocando um processo inflamatório, uma retração, e aí sim você vai ficar cheio de grânulos, cheio de granulomas, e aí é impossível de ser tirado. E às vezes é colocado em regiões em que você compromete a inervação facial, e aí o cirurgião fica limitado para retirar esse produto, senão ele vai lesar ou o nervo, ou lesar o músculo, e aí sim há problemas. Então, gente, quando vocês forem fazer alguma harmonização facial, fale com o profissional que vai fazer sua harmonização facial, qual o produto que ele vai colocar e se esse produto é reabsorvido. É muito importante você ter esse diálogo com o seu profissional, tá? Mais uma coisinha que eu gostaria de falar muito com vocês é sobre a
o HD, o abdômen em HD. Doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração de abdômen e eu quero meu abdômen em HD, em High Definition, definindo a musculatura, definindo as partes profundas do abdômen, definindo a parte do deltoide, de toda a musculatura do corporal. E é muito importante você saber que o High Definition tem suas complicações. Quando você tem uma retração, às vezes o cirurgião faz a sua High Definition e você tem uma retração naqueles lugares negativos onde ele tirou mais gordura do que o necessário ou tirou o suficiente e você respondeu com uma retração muito maior do que ele esperava, você tem que dar tempo ao tempo para que ele possa fazer o seu reparo. Não exija isso de imediato, porque a retenção fibrótica ela é tardia, até que o seu cirurgião consiga reposicionar todo o tecido no local. Isso é muito importante, esse diálogo com o seu médico, diálogo com o profissional que executou sua High Definition. Eu acho muito importante essa orientação aí, doutor Jorge, e também eu queria acrescentar que atualmente as pacientes acham que a lipo de HD, né, de alta definição, pode ser realizada em todas as pacientes. Infelizmente, não. Como o Dr. Jorge mesmo disse, nós temos um percentual de gordura que nós podemos tirar do corpo, né, de cada paciente, que daí depende da técnica que é utilizada, mas varia de 5% a 7% do peso corpóreo. E no caso específico da lipo HD, a lipo de alta definição, ela não está indicada para paciente que está acima do peso, acima do MC 25, e paciente que tem predisposição a ganho de peso, né, ou tem efeito de sanfona. Geralmente é para pacientes mais com estabilidade de peso e que tem um MC, né, ideal até menor que 25, mas estourando de 25, e tem uma relação na avaliação de bioimpedância, né, uma porcentagem de gordura corpórea menor, porque o intuito da lipoaspiração de alta definição é realmente definir o contorno corporal e fazer essas lipoenxertias musculares para dar um contorno mais atlético, né, para as pessoas que procuram essa cirurgia, né? Bom, em suma, gente, falei muita coisa, abrangi muito espaço, mas eu vou falar para vocês. A cirurgia plástica evoluiu como um Boeing. Hoje nós temos muito mais recursos, às vezes eu gosto de pintar uma coisinha um pouquinho com mais dificuldade, mas hoje nós temos muito recurso, nós podemos oferecer muito ao paciente, nós podemos dialogar com o paciente, nós podemos prever o que nós podemos fazer lá na frente, não isentando das complicações, não isentando do que nós podemos oferecer junto com aquilo que pode complicar. Isso é importante. O cirurgião plástico hoje, ele está praticamente seguro daquilo que ele vai fazer se ele fizer uma boa avaliação da sua paciente. Então, os resultados, pelo menos nas nossas mãos, pode contar, pelo menos 80% se chega até o objetivo desejado. E os 20% fica no diálogo, fica para você ver com a paciente, fica nos refinamentos, fica para você passar para o paciente que pode acontecer. Então, hoje, não só na cirurgia plástica, toda a medicina evoluiu de uma maneira ímpar, de uma maneira única. E nós vamos ter muita novidade, gente, nos próximos 10 ou 20 anos. Talvez não estejamos aqui para ver, mas se estivermos, com certeza nós vamos participar com vocês. O que eu quero desejar a vocês, uma boa tarde, um bom esclarecimento e dúvidas depois nós vamos fazer um bate-papo assim, de vocês mandarem para cá e eu para lá e a gente poder responder tudo o que vocês precisam sobre cirurgia plástica antes de você se submeter à cirurgia. É muito importante o diálogo com o seu cirurgião, o diálogo real que pode ser acontecido, não se deixe enganar pela mídia, nem quem faz muito blog em cima de vocês, converse com o seu cirurgião, converse com aquele colega ou com aquela amiga que fez a cirurgia, que viu o resultado, que viu a evolução, e aí sim você faz sua cirurgia. Não se deixe enganar. Tenham todos uma linda tarde, um maravilhoso dia, um final de semana, um começo de semana maravilhoso. Sua despedida, doutor Rodrigo? Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, doutor Jorge. Para mim é uma honra estar aqui com o senhor e elogiar que o estúdio ficou
de top mesmo, primeira linha. Como sempre, em tudo, né? Nesses tempos que eu estou aqui com o senhor procura trazer o que tem de melhor na medicina para a clínica e o que tem de melhor na cirurgia plástica para ser utilizada e oferecida aos seus pacientes. Então, para mim é uma honra estar aqui com o senhor e Obrigado. espero que... Gente, quem está do outro lado, às vezes ninguém fala, mas nós estamos aqui graças ao Fábio, graças ao Ricardo, graças ao Fábio 2, Fábio 1, que nos ajudou, que montaram isso aqui para a gente em tempo recorde. Eles estão de lá, ninguém vê, mas a importância de ter saído hoje foram eles, não fomos nós. Então, muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Boa tarde a todas as seguidoras e até o nosso próximo podcast com a presença do Dr. Jorge aí. Obrigado, Dr. Jorge.